Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Brandecker, eu sou psicóloga e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o tema insegurança. Eu fiz uma enquete no meu canal, na minha página do Instagram, e o tema insegurança foi um tema bastante solicitado, bastante requisitado por algumas pessoas, envolvem outros assuntos, né? E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que significa sentir insegurança, estar inseguro ou achar que é inseguro. Bom, em primeiro lugar, todos nós, em algum momento de nossas vidas, já sentiu insegurança em relação a algum tema, algum assunto, algum evento. Por quê? Porque nós não temos conhecimento de tudo, não temos uma prévia de tudo que pode acontecer. Então, insegurança atinge as pessoas de maneiras diferentes. Então, eu de repente posso me sentir insegura em relação a um tema e você não se sentir inseguro em relação ao mesmo tema, e vice-versa. Então, alguns temas podem me deixar mais insegura, outros temas podem me deixar mais confortável, mais à vontade. Qual que é o mecanismo da insegurança? Bom, qual é a raiz da insegurança, né? De onde vem a insegurança? Bom, a insegurança, em primeiro lugar, para cada pessoa, ela atua de uma forma diferente. Porém, como que nós sabemos que nós estamos inseguros ou que nós somos inseguros? Em primeiro lugar, vamos pensar numa criança. Criança pequena, geralmente, ela não tem muitos medos. Então, ela se arrisca, ela sobe nos lugares, ela quer fazer os esportes, ela quer arriscar. E nós adultos, muitas vezes, por medo das crianças se machucarem ou não conseguirem fazer alguma coisa, se sentirem muito frustradas, nós podamos, nós tomamos todos os cuidados, lógico, falando, toma cuidado, cuidado, para, assim não, desce daí, não coloca a mão aqui, faz aquilo. O tempo todo nós estamos policiando esses comportamentos infantis. E para algumas crianças e para algumas personalidades, para algumas pessoas, isso acaba sendo, de certa forma, um mecanismo de proteção, né? Então, o medo faz com que nós nos protejamos. Então, pessoas adultas que tiveram essa proteção, esse cuidado, elas têm um pouco mais de cautela com algumas coisas, porém, elas não se arriscam em outras coisas. Então, pessoas que são mais atiradas, que são mais destemidas, às vezes não calculam tanto os erros, o que pode acontecer, né, todos os danos que podem ser causados. Porém, por outro lado, como que a gente faz para saber se a gente está muito inseguro em relação a alguma coisa, se a gente está muito destemido em relação a alguma coisa? Porque não são opostos, na verdade. Então, a insegurança faz com que eu seja, às vezes, tímido, às vezes com que eu seja, com que eu não me consiga me expor em situações importantes, seja de trabalho, seja em relacionamentos, e aí eu vou acumulando coisas internas, elementos internos que eu não consigo colocar para fora. Então, é lógico que quando a gente nasce, a gente tem o elemento do pai, o elemento da mãe. Geralmente existem todos os genes e todas as características que a gente carrega. Então, o comportamento, muitas vezes a gente fala, parece com o pai, parece com a mãe, parece com a avó, porque nós temos a nossa personalidade. Mas por que algumas pessoas conseguem desenvolver, conseguem ser mais seguras do que outras, né? A segurança, ela vem da família, que é o primeiro ambiente que a gente tem, familiar, e depois tem a escola, tem outros ambientes que a gente vai se desenvolver. Porém, quando a gente está no ambiente familiar, que é o primeiro ambiente, o que a insegurança está totalmente relacionada à baixa autoestima. Então, se eu não tive uma família, uma mãe, um pai, uma avó, um cuidador que me transmitiu segurança,
em todos os aspectos, seja aspecto físico, aspecto intelectual, aspecto de segurança mesmo, de ambiente, né? Então, um ambiente que às vezes é um ambiente ameaçador, que a criança se desenvolver, um ambiente perigoso, ou um ambiente com muitas brigas, ou um ambiente realmente que ela não tinha cuidados, que ela ficava muito exposta a né, por exemplo, o que a gente faz quando tem um trovão, quando tem um raio, alguma coisa muito barulhenta? A gente pega o bebezinho, assusta, começa a chorar. Então a gente cobre a orelhinha, a gente protege, fala, não foi nada, né? Então a criança vai começando a se sentir segura, porque ela sabe que tem alguém cuidando dela. Ela sente que tem alguém que está, por exemplo, colocando uma roupinha nela quando percebe que ela está com frio. Então ela começa a confiar que esse ambiente é um ambiente seguro, que não é um ambiente que vai maltratá-la, que vai deixá-la, né, a Deus dará, como falamos aqui no Brasil. Então, todos esses movimentos, né, de autoestima, de incentivar a criança, não, vai lá, você consegue, né? A criança às vezes tem medo do escuro, tem medo de ficar sozinha, tem muita vergonha. Então, quanto mais você incentivar, quanto mais essa criança for incentivada, ela consegue se sentir segura para se expor no decorrer da vida. A adolescência é uma outra fase muito complicada, difícil da gente avaliar. Por quê? Porque o adolescente, ele quer pertencer a um grupo, né? Ele quer ser igual aos amigos. Não precisa ser necessariamente igual, porque hoje em dia, principalmente, né, 2020, os adolescentes, eles gostam de ser diferentes, né? Eles querem pertencer, mas eles também gostam de ser diferentes. Então, se a gente for comparar em épocas diferentes, né? A gente pode colocar o adolescente de hoje, né, como um adolescente que se sente seguro realmente quando ele consegue se expressar, quando ele é aceito pelos grupos, pela família, independente do que ele gosta, independente do que ele fala, do que ele quer fazer. E isso é muito difícil, às vezes, para pais e famílias mais tradicionais ou para famílias que foram muito reprimidas, né? Quanto mais reprimido, mais dificuldade a pessoa tem de se expor, de falar o que pensa, de falar o que sente, né? E aí a insegurança de sempre olhar o negativo, né? O que pode acontecer, o que vai acontecer, sempre esperando que o negativo aconteça, que o ruim aconteça, né? Como se ela não desse conta daquilo daquela situação que ela está sendo exposta. Então, para todas as pessoas inseguras, né? Então, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego, eu tô com medo, eu tô com vergonha, as minhas mãos ficam trêmulas, a minha voz fica tremendo, né, eu vou conhecer uma pessoa, vou iniciar um relacionamento, fico insegura se essa pessoa vai gostar de mim, se não vai gostar de mim, se eu vou conseguir me comunicar. Agora, né, falando nas questões comportamentais, visuais, né? Então, assim, a insegurança em relação ao próprio corpo, se tá feio, se tá bonito, se vai ser bem aceito, se as pessoas vão dar risada. Isso é muito difícil, né? Essa semana, inclusive, né? Hoje é dia 16 de setembro. Essa semana mesmo eu fiz um post no Instagram com uma situação minha, né, de infância, porque eu vejo muitas pessoas passando por coisas parecidas, cada uma por seu motivo e por vários outros motivos. Então, o que faz uma pessoa ser insegura, né? Então, citando alguns exemplos, né? Então, a criança vai para a escola e os amigos ficam chamando de orelhudo, ficam chamando de quatro olhos, ficam chamando o tempo todo, ficam menosprezando, deixa a criança de lado. Então a criança vai se sentindo insegura da própria capacidade que ela tem, ela fica se sentindo excluída. Então uma temática muito difícil de lidar. Às vezes a criança fala para os pais, e os pais às vezes não sabem o que fazer,
né? Isso é um outro tema para a gente colocar, né, sobre bullying, mas hoje em dia as escolas estão muito mais preparadas e os pais também. Mas antigamente não tinha muito isso, né? Ah, mas antigamente o bullying era saudável. Realmente, o bullying era um pouquinho diferente, né? Mas até o exemplo que eu citei lá no meu post, se quem quiser ir lá ver, está convidado, fiquem à vontade, de que eu sempre fui muito branca, né? Vocês estão vendo aqui, meu braço é bem moreno perto da minha perna, né? Do restante do meu corpo, porque é a minha descendência, a minha família e tudo mais. Então, assim, eu não tinha como ser morena. Então, por ter as pernas muito brancas, eu não colocava bermuda, não colocava saia, não colocava shorts, e podia estar o calor que fosse. E eu usava calça, né? Porque se eu colocasse um shorts, uma bermuda, as pessoas iam falar, né, com desprezo, com desdém, ou criticando. Nossa, como você é branca. Ai, você precisa tomar um sol. A minha vida inteira eu ouvi isso, né? E o meu post fala exatamente sobre isso. Quantas e quantas vezes eu me queimei na praia e me senti ferida, não só externamente, né, com bolha, com queimadura, sem conseguir colocar roupa, mas a dor que eu sentia maior era interna, porque eu não podia ser igual aos meus amigos, porque eu não podia ter marquinha de biquíni, porque bonito, todo mundo gosta, né, ter marquinha. Imagina, como é que eu vou chegar da praia com a mesma cor que eu fui? Hoje eu dou graças a Deus quando eu volto da mesma cor que eu fui. É um sinal de que eu não me queimei, que eu não me machuquei, né? Que a minha pele tá saudável, então, e que eu não vou sofrer. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque eu tenho muitos pacientes e conheço muitas pessoas que sofrem diversos preconceitos. E aí a pessoa vai ficando insegura. Inseguro porque é gordinho, inseguro porque é negro, inseguro por conta da opção sexual, porque as pessoas não aceitam. Então, assim, qual é, né, o espelho, né? O que você quer? Por que você tem tanta vergonha? Por que você não pode se expor? Por que você não pode ser quem você é? Isso é uma luta da nossa sociedade, né? É uma luta individual de cada um, mas é uma luta da nossa sociedade, para a gente começar a olhar para as pessoas pelo que elas são, pelo que elas têm dentro delas, e não pelo que elas estão aparentando. E é por isso que, às vezes, né, existe um rótulo. Na família, existem os comparativos entre os irmãos, por exemplo, entre os primos, por exemplo. Ah, seu irmão isso, sua irmã aquilo. E sem perceber, e sem querer, às vezes, os pais acabam, né, entre o irmão mais velho, o irmão mais novo, por conta de momentos diferentes de vida, acabam criando os filhos de forma diferente. Um é mais reprimido, o outro já pode fazer tudo, né? Um é mais mimado e todo mundo percebe que é mais mimado. E aí, né, aquele que fica se sentindo excluído, a vida toda ele se sente fora de lugar, fora de espaço, como se ele não tivesse um encaixe, como se ele não pertencesse a nenhum lugar, né? Então, o sentimento de pertencimento a um grupo, a uma sociedade, a uma família, faz com que a gente consiga se sentir mais seguro. Porém, nem sempre a gente vai conseguir. Também não dá para a gente se encaixar em todos os grupos. Porém, né, a gente precisa tentar se sentir seguro o suficiente, aí é um treinamento, é dia a dia, para que nós possamos, com tranquilidade, transitar entre grupos que não são grupos que, né, nos sentimos pertencentes, mas que podemos sim participar, né, de pessoas com religião diferente, com ideais políticos diferentes, que torcem para times diferentes, e tudo bem, né? Então, por que eu preciso me sentir tão insegura para falar de algo que eu acredito? Né? Porque as pessoas criticam, porque as pessoas julgam, isso acontece o tempo todo. Né? Então, como é que a gente faz para não ligar para essas coisas? Isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. Isso é um treino diário, isso é um treino de autoestima, né? De você se amar, de você olhar internamente, de você saber quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, os seus erros, as suas dificuldades, o que é que você precisa melhorar, o que é que você pode melhorar, se você quiser melhorar, né? O que é que você tem, que todo mundo tem,
de dificuldades, o que você pode usar dos seus talentos, das suas habilidades, o que você pode compartilhar, né? Então, assim, quantas coisas boas a gente tem para compartilhar? Por que a gente fica preocupado só com os nossos defeitos e só com as coisas que a gente ainda não desenvolveu, né? Então, quem fica apontando muito o defeito do outro, o erro do outro, não consegue olhar para dentro de si mesmo. E quanto mais a gente se amar, quanto mais a gente se aceitar, quanto mais a gente se gostar, menos inseguro a gente vai ficar, tá bom? Bom, gente, essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, um pouquinho sobre insegurança. Eu espero que vocês deixem as inseguranças e consigam comentar aqui quais são as inseguranças de vocês, quais foram as coisas que vocês passaram, compartilhar com pessoas, né, o link que vai aparecer aqui, que eu acho que outras pessoas também podem se beneficiar e a gente também pode conversar sobre esse assunto outras e outras vezes para a gente aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.